Exercício 152 do Enem 2022, ele traz para nós um exercício bastante interessante e muito perigoso. Vamos na leitura? Em uma sala de cinema, para garantir que os espectadores vejam toda a imagem projetada na tela, a disposição das poltronas deve obedecer à norma técnica da Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT, que faz as seguintes indicações. A distância mínima, que ele chamou de D mínimo, entre a tela de projeção e o encosto da poltrona da primeira fileira deve ser de pelo menos 60% da largura da tela. A distância máxima entre a tela de projeção e o encosto da poltrona da última fileira deve ser o dobro da largura desta tela, sendo aceitável uma distância de até 2,9 vezes a largura da tela. Para o espaçamento entre as fileiras de poltronas, é considerada a distância de 1 metro entre os encostos das poltronas em duas fileiras consecutivas. Uma sala de cinema, cuja largura da tela mede 12 metros, está montada em conformidade com as normas da ABNT e tem suas dimensões especificadas na figura abaixo. Então, olha a figura aí, a figura é muito clara. Você tem uma tela de 12 metros, né, no caso do exercício. Você tem que dar uma distância de 60% da largura da tela para o encosto da primeira fileira. E você pode ir 2 vezes a largura ou, no máximo, aceitável, 2,9 vezes a largura da tela até o encosto da última fileira. Aí ele diz, pretende-se ampliar esta sala, mantendo-se na mesma posição a tela e todas as poltronas já instaladas, ampliando-se ao máximo a sala para os fundos. É a parte aqui que está destacada, respeitando-se o limite aceitável da norma da ABNT. A intenção é aumentar ao máximo a quantidade de poltronas da sala, instalando-se novas unidades iguais às já instaladas. Quantas fileiras de poltronas a sala comportará após ampliação? Olha, a pergunta já começa com um cuidado. Ele não perguntou quantas poltronas serão novas, quantas poltronas serão instaladas. Ele perguntou quantas poltronas terão no final, inclusive as antigas que já existiam. Então vamos começar calculando as distâncias. Primeiro calculando a distância mínima entre a tela e a poltrona da primeira fileira. Então vamos lembrar aí que ele disse que a largura da tela é igual a 12 metros. Essa é a primeira informação que nós temos. Em cima dela, nós vamos fazer todos os outros cálculos. Então, olha para você ver agora como é que nós vamos calcular a distância que é chamada de distância mínima, ele disse ali, né, no texto, entre a tela e o encosto da primeira fileira. É de 60% dL. E qual que é o L? É 60 centésimos, vamos lembrar aí que 60% é 60 centésimos, e o L é 12 metros. Quando a gente faz essa conta, multiplicando por 60 ou 12, vai dar 720 dividido por 100. Ou seja, essa distância tem que ser de 7,20 metros. Tá aí a primeira distância. Ou seja, para o encosto da primeira fileira, nós temos que estar com esse afastamento ou essa distância de 7,20 metros no mínimo para a tela. Beleza. Então agora vamos ver a distância máxima, a distância aceitável. Qual é a distância aceitável para o encosto da última fileira? Distância aceitável. Ele não perguntou a distância normal, que seria 2 L's. Ele quer aceitável, máxima. Então é 2,9 vezes o L. Ou seja, 2,9 vezes o 12 metros. E aí, fazendo essa conta, nós vamos chegar num valor de 34,80 metros. Aí. Então nós já temos o encosto da primeira poltrona, da primeira fileira, se tem que ficar 7,20, e o encosto da última fileira,
Então agora nós vamos calcular qual é a distância entre esses dois encostos, para nós sabermos quantas fileiras nós vamos poder colocar. Então vamos chamar isso de delta distância. Esse delta distância vai ser a distância aceitável, que é o 34,8, tirando o 7,20. Isso vai dar 27,60 metros. Aí aqui vem um perigo enorme. Agora vem um perigo enorme. Por quê? Porque quando a gente olha 27,60, e ele disse no texto que a gente pode colocar as poltronas, no mínimo, a 1 metro de distância entre seus encostos, a gente pensa, bom, eu não posso colocar 27 poltronas com 1 metro e uma poltrona com uns 60 centímetros. Então a resposta, se nós não tivermos atento, seria a letra B. Agora, vamos prestar atenção na seguinte situação. Olha só para você ver. Eu vou fazer aqui uma espécie de mapa entre as poltronas, só para você perceber. Imagine você, se eu tiver duas poltronas, assim, duas fileiras de poltronas. Eu vou representar ela com essa grade aqui. Deixa eu trazer ela para cá, aqui e aqui. O que eu conseguiria fazer se eu tiver duas poltronas dessa forma aqui? Peraí, eu estou apanhando aqui um pouquinho. Uma poltrona aqui e uma poltrona aqui. Então vamos lá. Nós vamos conseguir colocar nessa situação, deixa eu pegar Ctrl Z. Nessa situação, nós conseguiríamos uma poltrona aqui na frente, uma segunda poltrona e um terceiro encosto, né? Uma terceira poltrona. Ou seja, dessa forma, porque nós temos que falar em distância entre as poltronas. 1 metro, então com 2 metros eu consigo colocar 3 poltronas. Ué, e se eu acrescentar mais 1 metro, o que vai acontecer? Se eu acrescentar mais 1 metro, a minha poltrona vai ficar da seguinte maneira. Eu vou colocar, então, com 3 metros, eu vou colocar 4 poltronas. Ué, então se eu considerar mais 1 metro, eu vou colocar, então, nessa forma, 5 poltronas. Por que eu estou fazendo isso? Porque, na verdade, quando a gente encontra a distância entre, que é o 27,66, a distância entre o encosto da primeira e o encosto da última, a gente tem que lembrar que essa primeira fileira, essa primeira poltrona seria como se fosse a poltrona 0. E aí daria 1, 2, 3 e 4. Com 4 metros eu teria a primeira poltrona mais 4. Então, a quantidade de poltronas que nós vamos usar aqui agora, o total de poltronas não é o 27. O total de poltronas é igual a 27 mais 1, ou seja, 28 poltronas. Então, a resposta perigosa não é a letra B, mas sim a letra C. E aí, vamos lá marcar, né, a nossa resposta, para nós não esquecermos que a resposta não é a letra B, a resposta é a letra C. Por quê? Porque nós temos que sempre acrescentar mais 1, porque a primeira é como se a gente tivesse o ponto 0. A partir dali nós vamos ter a metragem de 27 metros, tendo 27 poltronas depois da primeira, completando então 28 poltronas. Exercício 151, como eu disse para vocês, um exercício de muito perigo, porque a gente tem mania de esquecer, 152, né? De esquecer essa primeira fileira que a gente tem que considerar como a poltrona primeira. E aí a gente esquece de somar 1 e aí marcamos a alternativa errada. Fique conosco no Quero Matemática para os outros exercícios deste Enem. Um abraço e até lá.